O Supremo no Brasil tem agora um novo presidente, Edson Fachin. Edson Fachin, eu acho que se destaca por estar entre os ministros mais discretos do Supremo. Eu acho muito importante que os ministros sejam discretos. E existe até uma expressão antiga que fala que um juiz só deve manifestar-se nos autos. Isso não é respeitado. Então a gente vê ministros que, mesmo tendo muito valor, ficam à vontade para falar sobre qualquer coisa, manifestar-se sobre assuntos, inclusive da alçada do Supremo, mas fora da sua atribuição como juiz. Isto é, acabam sendo palpiteiros. Isso é muito ruim. Agora, Edson Fachin se revelou agora, na posse como presidente do Supremo, expressando a necessidade de os ministros terem um código de ética, isto é, um código de comportamento que limite as suas atuações e faça com que haja relevância predominante no cumprimento da sua tarefa como juiz. É uma conquista seguramente muito difícil, pois que qualquer limitação sofrerá contrariedades. Qualquer regra que seja imposta, ela terá resistências. E mesmo assim, eu acho fundamental que as coisas comecem a ser debatidas. A Folha de São Paulo, destes dias, publicou até uma entrevista feita com um antigo ministro do Supremo alemão. Durante a gestão dele, foi instituído um código de ética para os ministros do Supremo alemão. E ele mesmo comenta da dificuldade da instituição desse código. Eu acho que se a gente começar, mesmo com pouca coisa, já vai ser muito bom para o assunto poder ir progredindo aos poucos e o país todo seja beneficiado. Agora, eu lembro o que eu já falei em outro vídeo, que há uma coisa muito fundamental e que eu acho que está na raiz do problema dos exageros de manifestação de ministros. É o critério estabelecido para a indicação de novos ministros do Supremo. Pelos critérios atuais, o presidente da República tem o direito de indicar um ocupante para um cargo vago de ministro. Essa indicação vai para o Senado e o Senado aprova ou não. Geralmente aprova. Mas o direito de o presidente nomear praticamente quem ele quiser, mesmo havendo um dispositivo constitucional que exige que o ocupante tenha notável saber jurídico, o que a gente vê não é nada disso. Nós estamos há poucas semanas da aprovação ou não de um novo ocupante para o cargo de ministro, que apesar de ser advogado e é até chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, mas que simplesmente está sendo indicado, já foi indicado, por ser muito ligado a Lula.
E isso a gente vê em relação aos outros ministros que foram indicados por Lula e até aos ministros indicados por Bolsonaro. Agora, qual seria a forma de evitar este exagero de liberdade? Mesmo porque, mesmo a Constituição dizendo que o ocupante tenha notável saber jurídico, nunca ninguém colocou isso à prova. O próprio ministro Toffoli, quando foi indicado, foi indicado por Lula em outro mandato, foi bombardeado, pois que ele havia se candidatado a juiz, a carreira na magistratura, e por 2 vezes, segundo a informação que deram, foi reprovado. E acabou sendo indicado e aprovado como ministro do Supremo. Mas qual seria esse critério para evitar exageros e garantir que o nomeado, que o indicado tenha notável saber jurídico? É limitar as indicações aos titulares de tribunais superiores. Isto é, um ministro de um tribunal, ele passou por várias fases na carreira. Então, ele já provou que tem saber jurídico. Isso será uma garantia para que os ministros tenham, pelo menos, notável saber jurídico. Isso já será um grande ganho. É uma mudança difícil, mas eu acho que ela deve ser pensada como prioridade, até mais importante do que um código de ética. Até a próxima.